Passo 2. Escolha um seu gênero literário. Escolha qual tipo de história você vai querer contar ali. Porque isso te ajuda a ter uma base depois da ideia central do como que você vai conduzir aquela história. É um romance? Romance, né? É uma história romântica? É um suspense? É um terror? É uma mistura de alguns desses pontos? E aí, claro, a gente sempre vai ter um que vai ser o central e outros, né, que vão só ajudando ali na narrativa, né? Tem, por exemplo, os Jogos Vorazes, a gente tem Jogos Vorazes, tem a questão da distopia e tal, mas a gente também tem o romance, a gente tem um suspensezinho, tem uma ceninha de ação, pra conseguir levar a trama, pra não ficar só uma coisa só do mesmo. O próprio Attack on Titan é um anime que ele é mais adulto, ele tem muito sangue, tem muita morte, mas tem algumas cenas de alívio cômico, que é pra também não ficar aquela coisa maçante até o final, né? Só morte, 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 morte até o final. A gente compara muito, pra quem é fã dos dois, compara muito Attack on Titan a Game of Thrones. Só que parece que Attack on Titan termina muito melhor do que Game of Thrones. E Game of Thrones também era uma história séria, muita gente morria, não sei o que, mas sempre tinha mais cenas mais cômicas, tinha um romancezinho ali às vezes rolando e tal, pra dar, né? Mas pense qual vai ser o tipo de história que você vai querer contar. Não só o tipo de história, como o formato dessa história, né? Se ela vai ser um romance, ou seja, aquelas histórias mais longas, se ela vai ser um conto, se ela vai ser, sei lá, só um microconto, que eu gosto de chamar muito das Chibi Stories, que são os que eu gosto de colocar aqui no Instagram, que são as que eu ensino estrategicamente o pessoal a fazer Chibi Stories no Gai, que é o Guia do Aprendiz Escritor, e aí ali você já consegue entender também o quanto da história você já consegue dimensionar, o quanto da história você realmente vai poder contar. Não adianta você querer contar um Game of Thrones, um Harry Potter, um Naruto da vida num conto. Não vai caber ali dentro, entende? Ou você querer contar o Meu Amigo Totoro, A Viagem de Chihiro, esses filmes da Ghibli que são mais curtos, num anime de 300 episódios. Não vai ter o que você contar. Não tem trama, não tem pontos de conflito que caibam, que preencha todo aquele espaço. Então você precisa também ficar atento ao tipo de história que você está escrevendo em função de tamanho também, para você até entender, principalmente se você é iniciante, se vale você como iniciante começar a escrever às vezes uma história longa demais. Às vezes você pode botar só o pé na água ali com uma coisinha mais leve e depois ir melhorando e fazendo coisas maiores ao longo do tempo. Ok? Esse é o passo 2, então, para você dimensionar. Entende que aí você vai dando meio que forma à sua história, porque de todas aquelas milhões de ideias que você tinha, você já sabe que algumas vão se encaixar na sua ideia central, outras não vão fazer sentido, não ajudam você a contar aquela ideia central, e você já vai excluindo. Ou falar assim, não, para contar então essa ideia central é melhor eu pegar essas ideias que eu tive aqui e colocar no início ou no meio, já te ajuda a formatar. Ou, o formato, né? Poxa, se eu vou escrever uma história romântica, eu preciso ter mais ideias sobre um casal. Se eu vou escrever uma história sobre suspense, então eu preciso ter um pouquinho mais de ideia sobre esses elementos de suspense, sobre como causar essa tensão de suspense. Preciso pesquisar como as histórias de suspense acontecem, assistir mais histórias de suspense pra munir. Então já vai te dando um direcionamento. E de tamanho também. Poxa, se eu vou escrever uma história pequena, se eu vou escrever uma tibi, se eu vou escrever um conto ou uma novela, né, uma novel, eu sei que eu não é um romance, eu não vou poder botar muita coisa. Então eu não preciso nem me preocupar com esses outros acontecimentos. Agora eu vou me preocupar só com esse pedacinho da história aqui, que é o que eu vou contar. Então já te ajuda bastante.